Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da vossa vocação. Isso aí é um ponto também de predestinação, para que o nosso Deus vos faça dignos da vocação e cumpra todo o desejo de sua bondade e a obra da fé com poder. Quer dizer, cumprir todo o desejo, ou seja, predestinação e eleição. Agora vamos ler o capítulo 2 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Poxa, eu escrevi no papel, me esqueci de passar para aqui. Mas está aqui. Eu vou tentar agora ver, porque eu escrevi no papelzinho menor. Eu não botei aqui, mas vou achar. Achei. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 4 em diante. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, e de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí aqui diz, Paulo diz, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quando ele fala isso, ele fala naquele caso de Mateus 24, que perguntaram quando será o tempo, que mal acontecerá, quando... Aí Jesus disse, acautelai-vos, para que ninguém vos engane, porque é necessário que venha antes o filho da perdição. Aí diz aqui no 9, aliás no 7, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, que é Jesus Cristo, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca, e aniquilará pelo espírito da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, e porque não receberam o amor do Espírito de verdade que há, Espírito de verdade que se salve. Eu estou com minha visão muito ruim, desculpe aí. E por isso Deus lhes enviará a operação de erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que estão ou que não creram na verdade, antes tiveram o poder da iniquidade. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela tua graça e misericórdia, e que pedimos ao Senhor que nos abençoe, que seja mais uma tarde para a honra e glória do teu bendito nome. Abençoa a todos quantos vieram, e ainda aqueles que hão de vir. Abençoa o pregador desta tarde, que venha com o teu Espírito Santo, e abençoa também os cânticos, através do irmão Ricardo e os músicos,
para que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu santo e excelso nome. Amém, aleluia. Pode sentar, irmãos. Bem, hoje o título desta mensagem será a parte B de predestinação e eleição, 2 pontos. Aí tem os 2 espíritos, porque nós sabemos que só há 2 igrejas, a igreja verdadeira e a igreja falsa, não é verdade? Aí também outra expressão, irmão Brando diz, há 2 vinhas, a vinha verdadeira e a vinha falsa. Mas elas não estão separadas, elas estão entrançadas uma na outra. Como chama de vinha, que a vinha, né, a gente sabe que é o que produz a uva, e elas têm aquelas ramas, estão entrelaçadas, cada uma procurando derrubar a outra, mas não vence. Ela quer derrubar a verdadeira vinha, mas não vence. Vai perseguir, vai, mas não vence. Então, eu baseei aqui esse estudo nesses 2 espíritos. Aí, então, eu vou começar logo falando, antes de mostrar trechos, porque o tempo é curto, e eu vou procurar fazer isso rápido também. Nós vamos mostrar aqui que o espírito de Lúcifer, voltando ao Gênesis, perseguiu o espírito de Cristo durante todo o tempo. Durante todo o tempo, até antes do milênio, quando ele será aprisionado por 1000 anos, né? Ele leva, veja só, ele leva desvantagem em tudo, mas não desiste. Ele quis passar-se por desapercebido, mas não se engana. Mas Jesus Cristo não se engana. No céu, ele quis levar os anjos a combater Jesus Cristo. No céu, querendo fazer um céu melhor, como diz, queria fazer um céu melhor. No Éden, através da serpente, depois queria passar através do corpo de Caim, adorando a Deus. Ele estava adorando a Deus, estava adorando a ele mesmo, nem o chefe dele não, que é Lúcifer. Ele estava adorando a Deus, Caim. Mas só que ele queria ter uma chance de Deus aceitar, mas Deus não se engana. Foi quando Deus disse, se fizeres o bem, não terá aceitação para ti. Então Deus estava lembrando a ele o que falou com ele no céu, na glória, para que ele obedecesse. Todos os anjos obedeceram. Ele não obedeceu e ainda regimentou aqueles anjos todinhos para, pelo número, ele vencer. Mas Miguel venceu ele na batalha, não é verdade? E ainda queria mais em ídolos. Ele queria também tentar fazer as pessoas crerem nele, bezerro de ouro, né, e tantas outras adorações que ele fazia, e conquistou muitas pessoas, porque a vontade dele era conquistar para ser adorado também. Depois disso ele encarnou-se, depois dessas coisas todas que aconteceu, que nós já conhecemos, eu dei esse pulo para botar para a parte mais moderna. Ele encarnou-se em Judas para confundir Jesus, mas Jesus estava encarnado, era o Cristo, estava encarnado o Senhor da glória. Cristo quer dizer, é o Espírito Santo, né? Jesus é o Filho, o Espírito Santo é o Pai. De acordo com João diz, aquele que nega que Jesus é o Cristo, ele está negando o Filho e o Pai. Hoje, e também através das eras, Jesus veio em forma de Espírito Santo para seu povo.
E Satanás, a antiga serpente, também o demônio, também veio. Ele veio no religioso, e cujo nome era Judas. Na verdade, o irmão Branco diz isso, que Jesus, quando foi embora, ele também foi. Jesus foi para a glória, ele foi para a profundeza do inferno. Mas quando Jesus veio em forma de espírito e se encarnou no seu povo. Ele agora não estava mais em forma de carne. Aí o Judas, que tinha se enforcado, tinha saído também do corpo físico, aí Judas veio e se juntou aos religiosos. A começar pela cabeça, que era Roma, e depois as outras denominações que se dizia que estavam afastadas de Roma, que criticavam Roma, aos poucos foram aderindo às mesmas coisas que Roma fez. De maneira que a doutrina da Trindade e outras coisas mais, que eles imitaram Roma, e eles hoje criticam Roma. Até o pastor César disse uma vez, eles estão falando da própria mãe, porque eles estão imitando o que Roma pregou. Então, assim como veio o Espírito Santo sobre o povo, o Satanás, a antiga serpente, veio no religioso e foi coroado através do Papa, mas só depois será coroado no Papa, aliás, mas só Deus pode salvar os nossos irmãos que estão presos nessas denominações. Veja só, nas religiões, combate a Igreja Católica, mas segue as suas doutrinas. Então, eles estão presos também a este espírito que veio sobre a Igreja Católica. E é bom lembrar, se tiver algum católico aqui, você é nosso irmão querido, e nós não estamos nada contra meu irmão. Semana passada eu falei que nós não éramos melhor nem do que aquele criminoso, que foi o espírito do mal que levou ele matar as pessoas, né, o Lázaro, quanto mais um religioso. E o irmão Branco já disse que na Igreja Católica, qualquer denominação, tem salvos. Só que os salvos pelo próprio Espírito Santo, eles são guiados a reconhecer que aquela doutrina está errada. E então eles têm que tomar o lugar da salvação eterna. Aqui está quem está falando com vocês, que eu era católico, mas eu já não suportava aquele negócio de beijar uma estátua de Jesus no período junino, dizendo que era o Senhor morto. Esse negócio da adoração, ninguém venha dizer que não é adoração, não, aquilo é uma adoração mais forte do que adorar a Jesus Cristo, é adorar a Maria. Não é verdade? Vocês veem como ele sai, e quando está falando, até quando ele fala em Jesus, ele diz, a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, vai pedir a seu filho para fazer isso. Então, esse espírito de filiação à mulher, eu não entendia, até que li, a mensagem veio. Eu até pensava, engraçado, o padre não quer casar. Será que ele quer imitar Paulo? Mas ele faz tanta besteira. Depois, quando eu li as eras, eu vi. Foi nas eras, foi no selo. Que diz que a deusa, ela tinha os braços de ferro, braços longos. Ela tinha uma equipe de sacerdotes enorme, que ela não permitia que nenhum sacerdote casasse, para que não desviasse a atenção da adoração a ela. Vê como o Satanás escraviza. Assim como Jesus Cristo usa uma mulher para representá-lo, para dar testemunho, como a samaritana e outras, o diabo também usa a mulher, e usa até muito mais, até para seduzir sexualmente, certo? Então você vê como são os dois espíritos. Jesus é a causa, aliás, Jesus
Escrevi um negócio aqui, não estou nem me lembrando mais. Pronto. A causa de Jesus estar na terra foi justamente juntar a todos os seus seguidores. E o Satanás estava sempre falando mal de Jesus, dizendo que ele tem Beelzebul, dizendo que ele tem um espírito mau, justamente para afastá-lo de Jesus Cristo. Mas não conseguiu, porque Jesus disse na oração de São João, que dos que ele tinha escolhido, do que os pais tinham lhe dado, nenhum ele se perdeu, com exceção do filho da perdição, para que se cumpra as escrituras, que no caso foi Judas Iscariotes. Certo? Aí as pessoas vão entrando nesse espírito. E depois também no Velho Testamento ainda teve aquele da contradição de Coré, certo? Aqueles que seguiram Balaão, seguiram Jezabel, e pela contradição de Coré, já fala também ali em Judas, o servo de Cristo, não é Judas Iscariotes. E veja só, de maneira que, centrando-se a si mesmo, através da doutrina do nicolaísmo, todos eles, além de seguir essas doutrinas de Coré, de Abirão, do jezabelismo, do balaonismo, eles envolvem tudo isso numa doutrina que é a doutrina que não se acaba, ela vai até o final. É o nicolaísmo. O nicolaísmo que está lá, o que eu li está em Judas 4, Judas 10 e Judas 12. Agora veja só, infelizmente temos que dizer para os nossos irmãos religiosos, mas ele será coroado. Esse espírito mau será coroado. E ele será coroado no Papa. Veja que o Papa, primeiro, é o Papa que mais causou admiração nos próprios padres e cardeais e os seus seguidores. A atuação dele não é uma atuação de que é um religioso, que ele afirma ser, que quer servir a Jesus. Ele já criticou Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo errou, quando Jesus Cristo deixou Maria e José, e começou a andar por ali, e ele disse, nada de achar o seu filho. Quando Maria achou, aí um cardeal disse, ele teve que pedir perdão a Nossa Senhora pelo que ele fez. Ele pecou, teve que pedir perdão a Nossa Senhora. Veja como eles são levados pelo demônio para dizer isto. É o demônio que faz isso, irmão. Porque, que é isso? Jesus pediu perdão a Maria, porque Maria passou 3 dias sem achá-lo. Pelo contrário, ele ainda repreendeu, foi uma repreensão. Lembra, ele repreendeu. Por que me procuráveis? Não sabia que eu tenho que cuidar do negócio do meu pai? Aí aquilo ali fez ela relembrar. Maria guardou aquilo no coração, fez ela relembrar o que o anjo disse para ela. Você desculpe que minha voz está disfônica hoje. Então veja só. Ele foi dizer que Jesus tinha que pedir perdão a Maria. Depois, recentemente, ele criticou a Bíblia. Vê o que é que o espírito do mal faz. Criticou a Bíblia, agora usa um homem muito suave, que é para parecer que ali é Deus falando. Usou o homem para dizer que não crê como a Bíblia diz. Então está chamando a Bíblia de mentirosa. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que Deus é um mágico. Eu não creio nesse Deus como um mágico, que num dia faz tantas coisas. Ele para ser um chefe de uma denominação da maior do mundo, ele poderia já conhecer que para Deus 1000 anos é como fosse um dia é como fosse 1000 anos. Ou seja, para Deus não tem tempo, Deus é quem decide no tempo. Essa expressão não quer dizer que um dia é certinho igual a 1000 anos, não, nem 1000 anos. Não. Como um advérbio de comparação. Como? Ou seja, o tempo não passa para ele é quem faz o tempo. Entendeu? Pode parecer que ele está esperando uma eternidade,
mas ele está guardando aquela oração sua. É daí ter esse ditado muito maravilhoso hoje, que a gente quer falar, que as bênçãos de Jesus não têm, como é que diz? Vencimento, né? Não é que ela não tem vencimento, ela todo dia que Deus quer. É um termo que usa. Prazo de validade, né? A bênção de Jesus não tem prazo de validade. Jesus Cristo ouviu, não esquece, e então ele sabe o tempo que vai fazer aquele se acontecer. Então, veja só. Então, esses religiosos estão debaixo da teologia papal, e o Papa disse isso na Bíblia. Então, se eu digo que a Bíblia ela está falha, eu estou chamando de Jesus de mentiroso, porque a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Inclusive Pedro chegou a dizer que a Bíblia não é de particular interpretação, porque não foram homens que escreveram. E se você vê a linguagem que Pedro usou nas epístolas dele, são linguagens que são muito profundas que Pedro usou. Então, a profundidade dessa linguagem mostra que Pedro não tinha noção para escrever aquilo. Pode ver as cartas de São Pedro. Coisa profundíssima. Inclusive coisas que também combinam com o que o Paulo falou, mostrando que é o mesmo Espírito. E ele mesmo disse, foi o Espírito Santo que tomou os ombros, ou seja, ele estava dizendo, o que eu escrevi a vocês não foi da minha inteligência, foi Deus que me usou. Amém? Mas também, Jesus Cristo será, Jesus Cristo já deixando ele agir, para o cumprimento das Escrituras, deixando ele agir, porque está se aproximando. Você sabe que aqueles times da América do Sul, quase todos são pessoas que fazem parte de gente da esquerda, né? O Papa, ele é argentino. Ele, antes de ser Papa, ele devia ter um espírito muito aguerrido. Naquela época, o negócio era sério mesmo. Você vê que aqueles países nunca vão adiante, porque está sempre dominado por pessoas que não têm temor. E ele é chamado também, estão achando que ele é o chamado Papa Negro. O Papa Negro não é negro de cor da pele, não é da raça negra. Negro é negritude espiritual. E ele, o que ele faz, saiu visitando as igrejas, que antes os outros se incomodavam quando havia onda de homossexualismo, eles chegavam puxando a orelha, não fosse expressão do Deus, os outros papas, Papa João Paulo II, por exemplo. Ele não passou para apaziguar tudinho, e depois achou que não era nada demais um casal homossexual criar uma criança, porque Deus quer que todo mundo faça parte de uma família. Isso é uma coisa dantesca. Dantesca é uma coisa desgraçada. O Papa dizer isto, o Papa dizer que não é nada demais. Jesus Cristo quer que todos tenham uma família, quer dizer, o homem com o homem, aí ter uma criança que eles adotaram, como Francisco disse, a gente achou graça, mas aquele ali é de clamar por misericórdia, que um barbudo, aí a criança chama ele de mamãe. É um negócio nojento, mamãe. Chama mamãe. Eu assisti uma vez um reportagem, falando como é que escapou tudo isso. Eu estava indo ao encontro da minha namorada. Vê, eu estava indo ao encontro da minha namorada, a mulher dizendo. E era uma mulher de estudo e tudo. Aí foi quando houve o assalto, ela estava indo de encontro da namorada dela. Quando morreu ali no Pim, na enchente que deu, debaixo daquele viaduto, a mulher estava lá me dando, chorando, porque minha esposa morreu. É um negócio que não entra na mente de um verdadeiro cristão. E o Papa veio acalmar aquilo. Por que ele veio acalmar? Ele é um Papa da esquerda. Ele é um Papa esquerdista. Ele não tem espírito nem religioso, ele tem um espírito de político, de mandar. A exigência dele está sendo direto em que a ONU o promova como um pontífice do mundo todo. Onde houver um ministro, um primeiro-ministro, tipo
a Inglaterra, onde houver presidente, onde houver rei, onde houver qualquer coisa, ele só é rei, só é presidente, só é primeiro-ministro, enquanto o Papa não der as ordens dele lá. Porque no dia que o Papa der as ordens, ele não pode descumprir, porque inclusive está apaziguado, apadrinhado pela ONU. Foi lá que um pastor falando, que eu não esqueço mais desse pastor, não quero dizer o nome dele não, para depois estar com problemas aí, dizendo, eu já sei como vai ser, Jesus, não sei se antes ou depois do arrebatamento. Veja só, nem isso ele sabe. Agora o pastor que escreve é muito livre. Eu sei que ele vai chegar na ONU, e vai se sentar na ONU, e vai juntar todos esses homens, inclusive os muçulmanos que gostam muito de dinheiro, ele vai liberar muito dinheiro para os muçulmanos trabalhar, para que todos vivam em paz, porque eu sou filho de Abraão. Eu digo, que ideia é essa desse pastor? Que ideia é essa? É assim que eu vejo. Quando depois eu olhando a presunção do Papa na nova ordem, o Papa dizendo a mesma coisa, só que ele não dizia que quem sentava era Jesus Cristo no trono. Quem sentava no trono da ONU seria ele. Ele disse, que pastorzinho, sem vergonha, e com a igreja cheia de seguidores. E lançou um livro falando dessas bobagens, para depois, quando aconteceu, eu não dizia, ele já estava fazendo a vontade do Papa. É esse tipo de pessoas que a gente critica os católicos, nós não devemos criticar os católicos, devemos pedir misericórdia a Deus, porque eu tenho uma família que é muito boa, mas sou católico, eu fui católico há muito tempo. Fui católico desde criança até meus 33 anos de idade. Graças a Deus, Deus me tirou de lá. Eu já nasci uma bênção sem merecer. Eu fui o 7º dos 12 filhos da minha mãe. Eu fui o 7º. Sem merecer, mas Deus já marcou-me com o número da perfeição. Eu, embora que nada dista de mim, não é verdade? Ninguém é santo de si mesmo. É de Deus que chama. Eu agradeço a misericórdia dele, porque ele nunca me deixa sair desse caminho de misericórdia. Nem a mim, nem a nós. Amém? Glórias a Deus. Esse negócio, sabe o que eu digo? Talvez nem tenha muita influência nisso aí, é porque eu gosto de dizer assim, eu sou o certo, mas brincando. Então, veja só, mas Jesus deixa ele agir assim, porque ele está ao mesmo tempo em cumprimento das Escrituras, e ele não perderá nenhum, como ele já falou na oração de João 17. Então, mas Senhor, o Senhor está deixando Deus misturar. Por que Deus deixa essa semente se misturar com a semente dele? Por quê? Se ele sabe que dali não vai nenhum escapar, que ele já sabe. O que ele escapar, escapa. Primeiro, ali tem alguém que vai um dia dizer, não, eu estou vendo os irmãos, né? De vez em quando está surgindo um. Então ele vai deixar que a gente tenha um exemplo. E também vai deixar que a gente tenha exercício. Porque como é que nós vamos ser um lutador pelo reino dos céus se só tivesse aqui somente salvos? Não é verdade? Então, na igreja, o irmão Branda diz que tem 3 classes de crente, quanto mais no mundo todo. Tem aqueles que ficam só indo da gente, ficam zombando da gente. Mas nós temos que ter misericórdia e orar por eles para que porventura um deles se arrependa. É uma vitória muito grande para nós que levamos aquele irmão a se arrepender. Amém? Eu estou com a voz rouca, mas vou pedir. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Aleluia! Amém. Então, veja só. Ele, no transcorrer das eras, dos tempos, ele nunca deixou de vencer Satanás, mas ele nunca eliminou Satanás, porque ele vai eliminar Satanás depois do milênio, é que ele vai eliminar Satanás. Então ele deixou Satanás para que a gente fosse instruído a lutar, não é verdade? A gente vai chegar lá, não vai chegar com o corpo liso, não, vai chegar cheio de cicatrizes para lutar contra os nossos inimigos. Ele não podia ter dito a Josué, esses homens que estão inventando que vieram de longe, né, Caleb também, os pregadores, nós, por exemplo, esses caras estão inventando, né, irmão?
Eles são daqui, estou inventando, mate ele, passa a espada, mas por que ele deixou? Ele deixou até porque, para que ele depois servisse a ele. Só que ia ter uma consequência, que sempre que uma pessoa for uma coisa errada, tem uma consequência diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus lhe permitiu para que eles pagariam tributos aos judeus, e também a terra tinha muitas feras naquela época, muitas bestas, feras, que poderiam oferecer o maior perigo para o povo de Israel. E dali também veio o treinamento de Israel para se tornarem verdadeiros guerreiros. Tá? Ó, para aí, glórias a Deus. E o mês 7 também é? Ai, glória de Deus, vamos dar uma palma para o nosso irmão. Glórias a Deus. Deus seja louvado e abençoado, seu nome. Amém. Glórias a Deus. Isso é bom, irmão. Eu espero chegar à sua idade também, se Deus permitir, então, se Ele chamar. Eu tenho, o homem não tem vergonha de dizer, eu tenho 68, né? Agora foi uma mulher, minha esposa mesmo não passa de 50. Eu estou brincando, pela presença, eu não disse isso a você não, mas ela está se cuidando bem, graças a Deus. Tanto é que eu acho que ela vai. Eu tenho para mim, em vez que eu estou sentindo agora uns abalos no coração, pensando as coisas, que ela vai fazer companhia, a irmã Edilene e outras aí irmãs. Mas enquanto estiver na mão de Deus, esteja bem, né? Eu quero estar na fila da glória celestial. Amém? Mesmo que ela fique, ela vai, não vai sofrer muito, né? Porque eu estou aposentado. Aí dinheiro ela tem à vontade. Dinheiro ela tem à vontade. A vontade de ter, né? A vontade de ter o dinheiro. Senão ela vai dizer, então, se você tem tanta vontade, me dê mais dinheiro. Mas a vontade de ter dinheiro. Mas aí vai ser companheira da irmã Adilene e outras irmãs por aqui que já estão viúvas. Mas todas viúvas têm como esposo o Senhor Jesus Cristo. Né? Isso é um consolo muito bom. Aí, então, veja só. Ele vai ser coroado. Como é que ele vai ser coroado? A Bíblia diz que o poder do diabo está na besta. A besta, nós sabemos que a besta é Papa. Certo? A besta é um Papa. Mas ele vai se encarnar nele quando ele se transformar na verdadeira besta maldita que sairá fazendo as coisas piores que existem. Por enquanto, é chamado que ele está como falso profeta. Aí vem o resultado. Eu vi padres criticando, eu vi repórter criticando, uma mulher que disse, eu sou católica, mas não concordo. Lula foi preso e condenado a tantos anos pelo que ele fez. Quando Lula se soltou, a primeira viagem que Lula fez foi justamente ao Vaticano. Ele lá recebeu um forte abraço do Papa e o Papa levou ele lá para dentro. Eu fico olhando assim, na minha família mesmo, quase todo mundo não suporta falar o nome de Lula. E saber que o Papa levou ele lá para dentro, para conversar com ele, ele tem algum plano. E já foi demonstrado, ele quer que seja uma só moeda, uma só nação, certo? Então, para isso, ele chamou um dos homens mais poderosos do mundo, que é o presidente chinês, que não pode ver um cristão que ele mata, até cristão católico que ele mata. Foi isso que a moça disse, eu sou católica e estou admirado que o chinês é um dos mais ferrenhos inimigos dos cristãos, especialmente dos católicos, que tem muito lá. E como agora ele fez uma união de maneira tal que os chineses dizem que quer fazer parte também das recomendações, das orações, quando vai transformar um religioso daquele em um ser mais importante, um papa, um padre. Então, como é que ele quer? Outra coisa, as pessoas que eles inventaram para fazer parte do grupo, dando ele dizer paz para todas as nações, eles ficaram dizendo nas linguagens dele, paz, paz. Aqueles homens são os verdadeiros lobos vorazes, miseráveis, que eles são capazes de matar a família, criança.
por não crer em Deus nem em Jesus Cristo. Aí agora ele está treinando, porque para dominar a nação, com todo o poder que eles podem. Justamente, irmão. Então, aí, ele diz aqui também, que ele está se preparando e está perto de ser coroado também. Ele vai ser coroado com a noiva, e na festa das bodas do Cordeiro, glórias a Deus. A festa mais longa que já existiu, 3 anos e meio, vai ser uma festa gloriosa. A noiva vai coroar o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Ele pensa que vai ser coroado, mas quando houver a vinda de Cristo, que derrubar essa pedra, que o Papa não vai existir de nada, aí ele vai chamar o Satanás. Você vai ficar preso enquanto eu vou reinar por 1000 anos com o meu povo. Aí diz aqui no Apocalipse 19, que diz assim, ó, a noiva o coroará, 19, 7 a 9. Aí diz assim, oh, que dia glorioso esse dia de ser. A noiva já está pronta. Lá diz também no Apocalipse 19, 7, que devemos glorificar e exaltar o nosso Senhor Deus, porque Ele reina, o Senhor Jesus Cristo. E a noiva já está pronta. Para o quê? A noiva já está pronta para o casamento. Amém? Aleluia. Agora eu vou ler um pouquinho aqui de Ezequiel. Ezequiel 28, eu já preguei isso há uns tempos aí atrás. Mas não estou falando dos Espíritos, veio quando ele montou em Ezequiel. É por isso que às vezes eu escrevo aqui, que eu escrevo com letras maiores. Mas está aqui Ezequiel 28. Ezequiel 28. 2, 3 e 6. 2 diz mesmo assim. O filho do homem disse ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e diz eu sou de Deus, e sobre a cadeira de Deus eu estou sentado no meio dos mares, ou você está sentado no meio da multidão, sendo tu homem não Deus, e estima no teu coração como se fora o coração de Deus. Já era uma profecia de que o Papa viria, certo? Eis que mais sábio és que Daniel, e não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e pedra dos teus tesouros. Eu vou parar aqui, porque vou continuar, tem muita coisa aqui. É como eu estava dizendo, se o pastor César fosse pregar só sobre esse assunto, ele passaria um mês e não esgotaria. Agora, por que eu parei aqui? Eu se aproximasse para ver bem isso aqui. Para sair completo. Aqui é Vicarius TV, porque em latim, latim que chama língua morta, ela está muito presente. E em várias línguas, no português, no espanhol, no francês, que até eu me admiro de Caleb falar melhor português do que Dieu, porque o francês é cheio de traços da língua latina, não é? O inglês tem pouco, o francês tem muito mais, e quem tem mais mesmo é o português e o espanhol. Então, vicário, filho de Deus, vicário quer dizer no lugar de. Tanto é que aí nasceu a palavra vigário, o padre, quando ia para a igreja, ele é o vigário da paróquia. Agora, no lugar do Filho de Deus, da igreja Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora dos Prazeres, Nossa Senhora do Outro, Nossa Senhora disso, aquilo outro. Vigário de Deus.
Veja só. Então, no lugar, Idei é filho de Deus, no lugar do filho de Deus. Vicários, aí essas letras em vermelho são as letras que está representando o número. E tem lá em Apocalipse 13, 18, quem for inteligente que calcule. O meu filho estava dizendo, não é que eu estou chamando ele de inteligente não, porque ele não leu ainda essa parte da Bíblia, eu acho. Ele deve ler mais. Que quem for inteligente que calcule o número da besta, é o número de um homem, não é de um chip, é o número de um homem. Mesmo que esse homem possa usar chip, possa usar qualquer coisa para levar o povo a obedecer ele, mas o importante é que está no espírito dele. Ele acha que é Deus. Eu vou ler outro dia aí o restante de Ezequiel, vou ler Isaías, capítulo 14, versículo 7 em diante, que tudo mostra que ele viria para a terra para ser o Papa, ou seja, ser o mandante de todos, entendeu? Então ele pensa, aí quando foi no Novo Testamento, Paulo o acusou no Tessalonicenses 2, que acabamos de ler, entendeu? Então veja só, vicários, ele chama vicário, mas o V no meio da palavra é soletrado como U, como nós temos aí mesmo, junto 3 de maio, faculdade de direito. Já viram aquilo? Faculdade de direito tem FA-CV, né? E a gente quando vê as palavras em latim, do nome de Paulo, é escrito Paulus, mas é Pavlus, Paulo. E sempre eles fazem assim, é o costume dele. Tem o próprio Jesus, né? Jesus, tanto ele podia chamar Jesus como Jesus. O Inri, que está na cruz, I significa Jesus. Jesus, que quer dizer Jesus também, Jesus. N de Nazarenos, Rex de rei, e o de ouro, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aqui tem o irmão, aquele ali, tem uma filha cujo nome é Yasmin, né? Yasmin é também a mesma coisa de Jasmim. Quem mora em Jaboatão sabe que Jaboatão, na linguagem latina, que é a linguagem que usam para escrever os nomes científicos, de animais, de cada coisa. Então, na linguagem latina chama-se Iapotã, né? Então, veja só, estou terminando já aqui. Filho, esses dois i significa filho de. Então, filho de do lugar do filho de Deus. E D é 500 e I é 1. Aqui tem 1, mais 50, mais 1, dá 53. Aqui tem 5, mais 1, 6, mais 6, 106, mais 1, 107, mais 5, 112. Aqui forma as palavras, se você somar 112, mais 53, mais 501, dá 666. Está lá em Apocalipse 13, 18. O anjo diz claramente, quem for inteligente, que calcule o número da besta, é o número de um homem. Agora vou aproximar, porque alguém que não entendeu vai ver depois no vídeo. Se quando olhar o vídeo, por favor, dê um like e mande para os seus amigos também. Amém? Deus abençoe a igreja, me perdoe mais uma vez porque eu estou assim. Deus abençoe. Glórias a Deus. Muito obrigado pela paciência que tem comigo. Muito obrigado.